Bom, vamos trazer uma outra matéria aqui. Agora vamos para o lado do Alexandre de Moraes. Isso aqui, né, essa resolução que ele pediu aqui, parece que deu pano para manga, né? O ministro do STF do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele deu 120 dias para o governo Lula apresentar um plano nacional para a população em situação de rua. A decisão do ministro foi motivada por ação protocolada no Supremo pelos partidos PSOL e Rede Sustentabilidade e pelo MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Os autores da ação alegaram a omissão do Executivo e do Legislativo com a implementação de políticas estipuladas pelo Decreto 7.053/2009, para quem vive nas ruas. Na decisão, Moraes afirma que o Judiciário deve intervir na questão para promover esforços para impedir a continuidade da violação de direitos humanos. Na mesma decisão, o Moraes determinou que estados e municípios não podem realizar obras com arquitetura hostil contra a população de rua, promover o recolhimento forçado de pertences pessoais, remover as pessoas de maneira compulsória. Além disso, deverá ocorrer capacitação de agentes para dar tratamento digno aos moradores em situação de vulnerabilidade social e divulgação prévia dos horários de serviço de zeladoria. Doutor Maurício, é uma questão complicada, né? O ministro tendo que intervir, no caso ele interveio aqui justamente porque o Estado, né, no caso o governo, não está fazendo sua parte. Como é que é isso? Santiago, é complicado, viu? Veja bem, eu entendo que é uma saúde, antes de mais nada, é uma situação de saúde pública, né? Porque o número de drogados no país inteiro é muito grande, que é a principal causa da população de rua. E se aproveitando desse câncer societário, né, da sociedade, a violência acaba se instalando, porque os traficantes de droga aproveitam esse acúmulo de pessoas e fazem daquele emaranhado de viciados um fator de lucro. E aí o Estado não consegue vencer, por mais que o município, o Estado tenham assim, vontades, né? Por exemplo, a articulação do Tarcísio de Freitas, por exemplo, que até retrocedeu numa das suas decisões de ordem administrativa para tratar desse assunto. Não é um assunto fácil e é um assunto complexo, tão complexo que ele envolve vários setores da administração pública, né? A saúde pública, a segurança pública e a de estrutura, enfim, esse grande número de pessoas, aonde que o governo federal vai colocá-los, se tirá-los da rua. Então, assim, não é uma decisão política fácil e muito menos numa canetada do judiciário vai resolver. Talvez provocar, dando um prazo exíguo de 120 dias para que saia um plano, mesmo que seja um plano retificável, né, lá na frente, com sugestões técnicas de pessoas especialistas, desculpe, talvez seja um passo, porque, de fato, o governo atual, que deveria ser um governo mais diligente do que o antecessor, já que tratam dessa massa populacional, realmente está devendo. Então, eu acho que não é a solução, mas é um primeiro passo, Santiago. Ô, doutora Luciana, eu gostaria de ouvi-la nesse assunto também. A gente vê que essa questão de morador de rua, ela confunde-se muito com pessoas em situação de rua, no caso, morador de rua, e também pessoas que são consumidores de drogas, né, vamos dizer assim, viciados, e que, de repente, fazem baderna na rua. A gente vê muitas figuras desse tipo aí, que necessitam, sim, antes de qualquer coisa, de um tratamento, né? Porque não tem como socializar uma pessoa dessa, vou arrumar uma casa para ela. A primeira coisa que ela vai fazer é vender a casa, ou então sumir da casa, ou pegar a porta, pegar tudo que tem dentro para trocar por droga. A gente já sabe da história como é. Não adianta a gente ficar com mimimi. Agora, existem cidades, como no caso Santos, a gente vê aí que tem a secretária Audrey, né, que já está fazendo esse trabalho que o ministro está pedindo a nível Brasil. Porque o que o ministro está pedindo nada mais é do que a secretária Audrey
já está fazendo, a pedido do prefeito Rogério, né, que a gente tem acompanhado essas ações, até o Disque Denúncia, lá, o Disque 153, para a pessoa quando for pedir dinheiro, para a própria população não dar dinheiro e não dar comida, porque o município ele consegue dar assistência para todas essas pessoas em questão de até dormitório, comida, banho, higiene, enfim, coisa que eles não têm na rua. E a gente vê, por outro lado, também aquelas almas boas, né, os bons samaritanos, quer dizer, deixando simplesmente elas mais afundadas nesse problema, né? Porque a pessoa acaba nem saindo do local mais, não procura mais, por exemplo, o poder público, que tem toda a infraestrutura para poder atendê-la, né? Então, quer dizer, aquela questão, poxa, está passando fome, não está. Essas pessoas estão se aproveitando da população, essa que é a grande verdade. E temos que saber separar o que é o morador de rua e o que não é o morador de rua, né? É uma questão complicada, mas é mais ou menos isso. A cidade de Santos está fazendo a sua lição de casa e o ministro está pedindo para que essa lição de casa seja feita por todo o Brasil. Agora fica a pergunta maior, por que o governo já não vem fazendo isso? Pô, Santiago, veja bem, o Alexandre de Moraes, o ministro da STF, ele deu 120 dias para o governo federal adotar as medidas, mas em contrapartida ele também exige que o estado e o município tomem as diretrizes necessárias, né, com relação aos moradores de rua. E ele também determinou o que não pode ser feito. Veja bem, nós temos duas situações bem diferentes. Temos aquele morador de rua, né, que é o morador desamparado, e temos aquele morador de rua que é o dependente físico, dependente químico, né? E na medida que o Alexandre de Moraes diz que as pessoas não podem ser coagidas, praticamente forçadas a sair de determinado local, né? Não pode haver aí até a retirada compulsória dessas pessoas, fica muito difícil para o Estado e o município equilibrar essa situação. Na verdade, nós estamos aqui em Santos, a vereadora Audrey já vem há algum tempo fazendo esse trabalho. Os moradores de ruas da Baixada Santista, eles realmente é o que você falou, eles vão em determinados locais já fixos e aguardam naqueles locais as pessoas que fazem essa distribuição de marmitas. Eu aqui no centro da cidade, que é um local que eu estou sempre em trânsito por conta dos fóruns, né, do escritório, eu vejo que tem moradores, depois das 5 da tarde, tem moradores que chegam a receber 5 marmitas por noite. E a tristeza é que muitos moradores acabam trocando essas marmitas por drogas. Então, assim, a vereadora Audrey está fazendo excelente trabalho. É importante trazer essas instituições que fazem essas doações de marmitas para esses moradores de ruas, né? Ter aí, a prefeitura tem que ter um controle disso, né? Deveria ter um local para que essas instituições pudessem fazer as doações para o município poder fazer aí a distribuição desses alimentos. 120 dias, Santiago, é um prazo muito pequeno. A maioria desses dependentes precisam de alojamento, tratamento psiquiátrico, psicológico, a maioria é dependente químico, e é muito difícil você retirar um morador de rua na conversa, né? É uma questão complicadíssima. A gente estava vendo algumas cenas aqui da Cracolândia, que quer queira ou não, é o que está começando a acontecer por todo o Brasil, e é o que está tornando essa situação cada vez mais insustentável. Porque o morador de rua, o verdadeiro morador de rua, nós sempre tivemos, né, e nunca atrapalhou. Agora a gente está vendo que é uma questão maior. É uma questão onde temos drogas envolvidas e drogas pesadas, que nem a gente vê hoje uma Zumbilândia aí com a tal da droga K9. A gente tem que encarar o problema de frente. Agora, uma coisa que me preocupa, Marcelo, é que nós temos aqui até o Ministério dos Direitos Humanos e a gente não vê os direitos humanos se pronunciar em nada. Porque uma pessoa dessa que fica numa situação dessa, assim na rua, né, como a gente geralmente está vendo, ela tem que ter uma assessoria do Estado, ela tem que ter um direcionamento do Estado, porque olha só, isso é condição de vida. Fala para mim, ó, o rapaz com o cobertor ali, daqui a pouco ele está sentado na guia, comendo um marmitex que é doado, sem condição humana nenhuma, quer dizer, viver na rua, enfim, aí você vê, ó, como é que fica a pessoa, né? Quer dizer, os chamados moradores de rua, que a gente sabe que é outra questão,
né? Cabaninhas formadas ali, imagina isso aí em dia de chuva, questão de higiene pessoal, entra uma série de questões desse quesito aqui. Agora, fica a pergunta, Marcelo, por que que os direitos humanos não entram na história, a gente nem ouve falar? Olha, você está fazendo uma pergunta para a pessoa errada. Eu gostaria de saber também. É uma pergunta para a gente fazer aí para o ministro, para as secretarias de Estado, de município também, sobre essa questão, né? É uma questão muito sensível, né? É uma questão que precisa ser atacada, né? Para ser resolvida. Né? Santos está saindo na frente aí com a secretária Audrey, ela está atacando o problema. Quando você ataca o problema, você começa a receber críticas também. As críticas que vêm, elas devem ser construtivas para agregar, né? Para agregar, para ajudar. Olha, o que pode ser melhorado, né? Porque você está tentando levar dignidade para essas pessoas que estão nessa situação. Né? Então, quando você ataca uma ação que está tentando levar dignidade, querendo que ela pare com essa ação, você está querendo o bem das pessoas ou está querendo que as pessoas se mantenham naquela situação? É essa reflexão que as pessoas devem fazer. Né? Eu gostaria de trazer aqui dois pedidos, foram vários, dois pedidos que o Partido PSOL e a Rede fez, que está aqui na própria, não sei o nome que se chama, que os doutores podem me ajudar, na petição, na sentença. Na sentença, né, que o ministro deu, no item E e no item D. Olha só. É um pedido, né? Não é a decisão. Imediata destinação emergencial de vagas na rede hoteleira nas localidades onde houver carência de vagas em abrigos institucionais já existentes, garantindo o ressarcimento dos custos ao estabelecimento por parte dos poderes federais, estaduais, distritais e municipais. E o F. Imediata destinação emergencial de escolas, estádios, ginásios, alojamentos, galpões, prédios da administração pública e outros espaços públicos da esfera estaduais, federais, municipais, nas localidades onde houver carência de vagas em abrigos institucionais já existentes e onde as vagas na rede hoteleira não sejam suficientes. Vejam o pedido feito pelo partido. Será que eles têm noção de realidade, noção de atualidade? Eu acho que foge de um processo regular uma análise desse sentido. Né? O ministro ele foi muito ponderado até, acho eu que ele foi ponderado na sua sentença aqui, né? Naquilo que ele pôs. Ele está chamando o poder público a atacar o problema, que já deveria ter sido atacado, na verdade, né? Resolver o problema, políticas públicas, é assim que faz, mas essas políticas públicas precisam de uma vasta conversa, de abrir diálogo, né? Muitas entidades precisam participar desse diálogo, né? Não adianta vir uma decisão ou uma pessoa falar eu tenho a bala de prata para resolver, não existe isso, não existe, né? Tem muitas questões envolvidas aí. Tem muitas questões de cunho social, de cunho de saúde e de cunho de crime também, criminal também. Então, é muita conversa que vai ter que existir aí, né? E agora a justiça entrou no processo, né? Eu acho que é importante também participar, aí são atores importantes desse processo, né? Que precisam participar para acharem conjuntamente uma solução. Senão você vai no ambiente, acha uma solução, aí pode vir a justiça e falar, está errado, tem que refazer, né? Então, quando você envolve todo mundo, a chance de você chegar a uma solução errada, ela diminui ou quase chega a zero. Tá Marcelo, certo. só para... Desculpa, pode falar, Thiago. doutora, pode falar. Só para dar um gancho no que o Marcelo comentou, Marcelo, em São Paulo, teve vários hotéis que acabaram sendo utilizados aí para abrigar o pessoal da Cracolândia. Esses hotéis acabaram sendo depredados e sendo utilizados como pontes de vendas de drogas. Na verdade, para você desintoxicar um dependente químico, né, um morador de rua, leva de 3 a 6 meses. Ele precisa de psicólogo e não é por 3 a 6 meses. O psicólogo precisa dar uma assistência a esse dependente químico aí por mais de 1 ano. Precisa de alojamento para esse dependente químico, precisa de médicos, enfermeiros, né? Então, precisa realmente do apoio do governo federal, precisa do apoio dos estados
e dos municípios. Só que para você tirar esse morador de rua e colocar ele num centro de reabilitação com toda essa estrutura, não é em 120 dias. Precisa de muito mais prazo, né, para dar realmente a resposta aí que o Alexandre de Moraes está pedindo. Então, assim, o que eu queria considerar realmente é isso. Os 2 pedidos que os partidos fizeram nessa petição realmente é válido, mas hotéis já foi feito no passado e não foi um resultado positivo. Senhores... Tá certo. Oi, pode falar, doutor. Eu penso que a doutora assiste razão, a doutora. Eu penso, Marcelo, que os pedidos têm correlação com a Constituição, que outorga esses direitos, e é dever do Estado fornecê-los, enfim. Mas eu penso que, apesar de todo o esforço do Judiciário e do Estado, enquanto administração pública, está enxugando o gelo. Mesmo a decisão do ministro Alexandre de Moraes para dar 120 dias para resolver, ainda assim vamos estar enxugando gelo. Enquanto nós não resolvemos o problema principal, que é o fornecimento de drogas, essa fábrica que está pujante aí, todo dia é um viciado a mais, é uma criança sendo viciada, e um número crescente da população de rua em razão das drogas. Enquanto nós não resolvermos esse problema, não vai ter Estado que aguente, não vai ter hotelaria, rede de hotelaria que suporte tamanha demanda, não tem. A gente precisa resolver o problema principal, que é o de violência envolvido às drogas. Enquanto esse governo e o nosso judiciário, que pelos resultados, pelas sentenças que a gente tem visto, não tem se preocupado muito com essa parte que me parece que é o cerne da questão. Resolvendo a questão das drogas, me parece que todas as outras soluções serão possíveis. Senão, a gente vai estar enxugando gelo aqui, gastando dinheiro do Estado sem muito futuro, digamos assim.